trouxe pra cá pra... Olha o cachorro vazio. Pelo menos na filmagem ela consegue mandar mais pra cá. Mas a gente acostuma, né? Apesar que ser capa de música ficou mais fácil aqui. Ah, é? É tudo espalhado. Sai do trem de outra coisa. Meu, se Deus quiser, a gente vai depois conversar com os investidores que reclamam. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto desta manhã. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Amém, igreja? Então, antes de você ler a sua palavra, a gente orar, se você puder, cumprimenta aí quem está do seu lado, pessoa mais próxima de você, desejando um dia abençoado, um dia na presença do Senhor, um dia especial. Que seja um tempo de crescimento, de aprendermos a palavra de Deus. Muito bem. Quero convidar você então a abrir sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 22. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Esses dois versículos. Tem Jeremias e a gente vai ler o Lamentações de Jeremias, tá? A palavra do Senhor, ela diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém, meus irmãos? Palavras especiais aqui para aquecer o nosso coração nessa manhã, apesar de estar saindo solzinho, mas ainda está um friozinho, né? Mas a palavra, com certeza, ela preenche o nosso coração, ela aquece o nosso coração. E tem algumas palavras aqui especiais para a gente pensar. A primeira delas é que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Não acaba. Então, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida neste dia. Amém, igreja? Que bom saber disso, né? Que o Senhor sempre renova a sua misericórdia, o favor dele, o amor dele sobre as nossas vidas, né? Isso é muito bom, porque nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos da graça, do favor de Deus nas nossas vidas. Só Ele mesmo para nos guiar, para nos dirigir, né? E como diz aqui esse versículo, renovam-se a cada manhã. Então hoje é um dia de Deus renovar a bondade, o amor dele sobre nossas vidas. Então eu creio que nós podemos orar nesse sentido, agradecer, porque a misericórdia dele se renovou mais uma vez na minha vida e na sua vida, mesmo tão pecadores como nós somos, né? Aproveitar e orar para que o Senhor perdoe os nossos pecados, né? Que isso é importante. Nós estamos aqui na casa do Senhor, prestando culto a Ele, e que Ele limpe o nosso coração, se por acaso tem algo, né, que nos separa dEle, para que nós possamos entregar uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor ao nosso Deus. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus, vamos colocar na mão do Senhor.
este culto, este tempo de louvor e adoração e de palavra. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos reunidos nesta manhã. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em Sua casa, Deus. Obrigado, porque como diz a Tua palavra que nós lemos, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. E elas se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Grande é a Sua fidelidade, o Seu favor, a Sua graça sobre as nossas vidas. E o que seria, ó Pai, de nós sem o Teu favor sobre as nossas vidas, Pai? Nós queremos aproveitar e pedir perdão pelos nossos pecados, talvez alguma falha que cometemos, alguma coisa involuntária, que o Senhor perdoe os nossos erros, nossos pensamentos, o nosso falar, nossas atitudes, que talvez não agradou ao Senhor. Que nesta manhã também sejamos purificados pela Tua presença, Pai, pelo sangue de Jesus Cristo que nos limpa e nos purifica de todo o pecado, para que assim possamos prestar um culto verdadeiro, digno de louvor e adoração ao Senhor. Toma cada vida aqui nas Tuas mãos, Pai, cada irmão, irmã, cada pessoa que veio até a Tua casa. Que o Senhor fale ao nosso coração através de tudo que vai acontecer aqui neste lugar, Pai. Que Teu povo seja edificado, transformado, que nós sejamos moldados pela Tua palavra, Senhor. Que nada venha impedir o agir do Senhor em nossas vidas, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que não haja barreiras, obstáculos, ó Deus, para nós ouvirmos a Tua voz nesta manhã. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade, todo pensamento contrário, ó Deus. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor aqui neste lugar possa derramar a Tua bênção sobre nossas vidas neste dia, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos este culto e pedimos as bênçãos do Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Amém, igreja. Ainda todos em pé, vamos louvar e agradecer o nome de Deus. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor, somos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Amém, igreja. Amém. Pode se assentar. Nós acabamos de cantar, né? Sem Jesus não dá. E realmente, né? O que nós falamos aqui no início do culto, que nós precisamos de Deus, né? Nas nossas vidas, para dirigir, né? Nossos passos. E queria aproveitar, nós temos um tempinho de oração. Agora, individualmente, né? A gente passa tanta coisa durante a semana, são tantos desafios. E agora nós vamos ter esse tempo de oração para nós colocarmos alguma necessidade, né, algum desafio que você enfrentou ou vai enfrentar durante essa próxima semana. Estou olhando aqui, a irmã Marli está aqui com a gente, ela estava internada, né? Irmã Marli, que Deus abençoe. A Ana também, eu vi ela entrando, ela estava internada. A Ana está por aí, a gente olha assim, né? Ali, né? Do meu lado direito. Então, vamos pedir a Deus, porque muitas vezes, né, a gente enfrenta tanta situação e nós precisamos mesmo do Senhor para nos conduzir. O irmão Ronaldo vai nos conduzir nesse tempo de oração. Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos apresentar ao Senhor a nossa causa, talvez a sua família, seu trabalho, alguma área específica da sua vida. Vamos falar com Deus. Amém. Bom dia a todos. Graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Senhor Deus que fez a terra, o mar, tudo que foi feito, não se fez senão através da Tua palavra. E graças ao sacrifício vicário da cruz, onde o véu se rasgou de alto a baixo, podemos agora, Senhor, entendemos agora, nos dirigir diante da Tua presença com as nossas orações, Senhor. E clamamos aqui para com os lares, Senhor, os lares dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor. Seja o Senhor provendo ali, Senhor. Seja o Senhor se fazendo presente em cada lar, Senhor. Cada lar dos Teus filhos e das Tuas filhas, que porventura possa estar passando por alguma dificuldade, Senhor. Alguma dificuldade talvez ali financeira, alguma dificuldade em seus lares ali, de comunhão um para com o outro. Venha o Senhor romper essas barreiras, que venha fruir ali o amor do Senhor, o entendimento, a compreensão ali entre os pais, os filhos e os pais, esposa, marido e esposa, Senhor. É que pedimos ao Senhor, meu Deus, faça-se presente também. Pedimos ao Senhor aqueles que têm seus trabalhos, seu emprego, Senhor, onde ali estão sendo cobrados e mais cobrados para exercer as suas funções ali, Senhor. Faça-se presente para com esses ali, a qual o Senhor concedeu esse trabalho ali para eles, Senhor, a qual eles têm a sua remuneração para saldar ali as suas contas. Honra teus filhos, as tuas filhas, aqueles que também que porventura buscam uma porta de emprego, Senhor. Seja o agir do Senhor mediante os currículos que são enviados, mediante todo esse processo que pode estar gerando ali tristeza nos corações desses que não têm esse emprego para com as suas vidas, Senhor. Abra portas de emprego dignas e justas para os teus filhos, para as tuas filhas. Também, meu Pai, pedimos ao Senhor para com aqueles que se encontram enfermos em meio à tua casa, em meio ao teu povo, em meio à tua igreja. Faça-se presente ali, destravando, desbloqueando algum processo demorado que não se achega para esses cuidados para com os teus filhos, diante dos hospitais, os médicos. Apresentamos diante da tua presença, Senhor, e sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, doutor dos doutores, e há esse processo também, sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, a qual clamamos aqui, recorremos ao Senhor. Não se esqueça da dor, não se esqueça da amargura, não se esqueça da tristeza dos teus filhos, mediante todo esse processo
processo a qual estamos envolvidos sobre a face dessa terra, Senhor. Faça-se presente, entra com providência na área emocional, na área espiritual, Senhor. Faça-se presente, remova todo pensamento, toda a amargura do coração, toda dor que quer abater os teus filhos, Senhor. Não deixe isso prevalecer, que venha prevalecer o Senhor, meu Pai. Que venha prevalecer o Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E agradeço ao Senhor por esse momento, por esse culto realizado aqui nessa manhã de hoje, pelas portas da tua igreja estar abertas, Senhor. Onde podemos nos encontrar para louvar, adorar e ouvir a tua palavra, que preenche os nossos corações dia a dia, em nome do Senhor Jesus, amém. As palmas, louva o Senhor, amém. Amém, glória a Deus. Gostaria de saber se tem alguém nos visitando nessa manhã, a gente que gostaria de conhecê-lo, só faz um sinal com a sua mão. Aqui à minha direita, ali, seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Volte outras vezes quando puder. Mais alguém está nos visitando? Vamos receber nosso visitante com aplausos ao Senhor Jesus, que é uma honra tê-lo aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E agora nós vamos continuar com os recadinhos, né? Agora nós temos avisos que são tão importantes também para a nossa vida aí do dia a dia da igreja. Próxima quarta-feira nós temos o culto de líderes e obreiros. Então esse culto, você sabe que ele é presencial, tá bom? Então todos estão convidados, quarta-feira às 20 horas. Então esteja aqui para nós estarmos em comunhão, buscando mais da presença do Senhor, tá bom? Outro recadinho é que a partir de amanhã começamos a nossa semana de jejum e oração. Então vai de segunda até sexta-feira, todo mês, todo início do mês, nós temos esse propósito, tá? Então faça para que você possa estar alinhando o seu coração cada vez mais com a vontade do Senhor. E também no próximo domingo teremos a ceia do Senhor, ceia tanto no culto de manhã quanto à noite. Então venha participar, tá? Um momento muito especial de nós relembrarmos da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Acompanhe nossas redes sociais, a gente sempre coloca lá, né, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para você estar acompanhando o nosso dia a dia e participe, tá bom? Porque sempre é bênção a gente estar junto, em comunhão, uns com os outros, tá? Vamos continuar louvando a Deus agora com nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero deixar aqui um texto de Marcos capítulo 12, verso 41, sobre o dízimo e a oferta, que diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém, meus irmãos? Então aqui a palavra do Senhor, sempre nos orientando em tudo que nós fazemos. O próprio Senhor Jesus, naquela época do seu ministério, enquanto ele estava aqui na terra, ele estava em frente do lugar onde eram colocadas as ofertas. Então a igreja hoje é uma extensão disso. Nós também recolhemos ofertas, os dízimos, para abençoar a casa de Deus, para nós sermos abençoados. O último versículo aqui, se você pôde acompanhar, diz assim, olha, todos deram o que sobrava, mas ela deu tudo o que possuía para sobreviver. Então aquela mulher, ela entendia que aquele momento era especial, pois era aquele momento que iria abençoar a vida dela. Hoje não é diferente, meus irmãos.
Se você tem esse hábito de entregar o seu dízimo, a sua oferta, você sabe o quanto Deus nos abençoa. Às vezes com o pouquinho que nós temos, né? E a gente sabe que hoje em dia as coisas estão difíceis, né? O alimento, as contas, enfim. Mas muitas vezes quando nós somos fiéis a Deus, Deus ele multiplica aquele pouco que nós temos. Esta mulher, ela tinha essa consciência de tudo que ela tinha, ela deu para sobreviver, né? Então ela entendia que era o melhor fazer, era a sua parte, e com certeza ela seria abençoada. Faça a sua parte, para você ser cada dia abençoado pelo Senhor. Seja fiel à palavra, e Deus vai te honrar. Obedeça aos princípios de Deus, e sem dúvida, Ele vai cuidar de você. Não tenha medo. Às vezes a gente, né, de repente alguém fica com medo, mas vai me fazer falta isso e aquilo. Meu irmão, quando você faz e cumpre e obedece a palavra de Deus, quem está cuidando de você é Deus. Quando você entende a importância desse princípio de ofertar, de dizimar na casa de Deus, é o Senhor que assume a responsabilidade sobre a sua vida financeira. Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar a provisão, Ele vai te sustentar. Às vezes a gente acha que não vai dar conta, mas eu creio, se nós formos fiéis ao Senhor, Ele irá suprir toda a nossa necessidade. Nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse momento tão especial. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial, também do culto de entregar o nosso dízimo, nossa oferta, pois nós vemos na Tua palavra que esta prática já existia na época de Jesus. E hoje a igreja é uma extensão disso, Pai, porque é um princípio bíblico da Tua palavra. E sem dúvida nós queremos também ser abençoados, mas através do dízimo, da oferta, o Senhor prova o nosso coração. Por isso, ó Pai, que não haja dúvidas no nosso coração, que não haja receios, que não haja medo, porque quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, sem dúvida nenhuma, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá a provisão, o Senhor nos dá o sustento que precisamos, Pai. Por isso nós agradecemos, porque é um privilégio entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Continua abençoando o Teu povo, que cada um aqui, ó Pai, tenha a alegria, o prazer, a satisfação de dedicar o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. Pois sabemos, ó Deus, que estamos investindo não em instituições humanas, mas numa instituição divina, uma instituição eterna na casa do Senhor. E que cada dízimo, cada oferta possa glorificar o Teu nome, Pai. Abençoa os Teus filhos nesta hora, multiplica na vida de cada um a sua vida financeira. Cuida do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora peço que todos coloquem de pé. Não, desculpa. Vamos aos dízimos, mas da mesma forma que vamos ofertar a Deus aqui com valores, também que ofertem também com o seu coração, para que esse louvor suba a Deus com um cheiro suave. Amém? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar.
enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, vem. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, Deus, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glórias a Deus. Graça e paz aos irmãos. Os irmãos podem sentar. Chama as crianças que estiverem essa manhã. Vira aqui à frente. As crianças e os juniores. Vamos estar orando por elas. As abençoando em nome de Jesus. Pedindo que elas também tenham uma manhã abençoada. Isso. Venham aqui à frente. Vamos agradecer por elas. Isso. Vamos agradecer pelos nossos meninos. Vamos abençoar eles. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por essas crianças que estão essa manhã de domingo, Deus. Louvamos ao Senhor pela vida delas, pelos pais, as famílias que as trouxeram, Deus. Que elas sejam bastante abençoadas naquilo que elas vão compartilhar umas com as outras, aprender a Tua palavra esta manhã, Deus. Que o Senhor as proteja, as livre de todo o mal, as guarde, Deus, de todo o mal deste mundo, Deus. Que elas cresçam cheias de fé, de paz e de amor. Que no tempo certo, tudo aquilo que é semeado no coração delas possa produzir frutos, Pai. Ó Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor tem planos especiais para elas também. Elas são muito importantes para a nossa família Vila Ativa. Nós abençoamos e agradecemos por elas, em nome de Jesus. Amém. Salve de palmas, agradecendo a Deus pelas nossas crianças. Deus abençoe. Lá, Cátia. Vamos compartilhar a palavra de Deus por alguns minutos. Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2.
por alguns minutos com o seguinte tema: siga em frente. Hebreus 12, versículo 1, versículo 2. Depois nós vamos ler outros textos também aqui em Hebreus 12. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Mas, para iniciar, Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Até aí. Depois a gente vai ler outros versículos também aqui em Hebreus 12. Você pode manter a sua Bíblia aberta aí. Mas eu estava pensando no seguinte tema: seguir em frente. A gente vê aqui que o contexto é usado como ilustração, no versículo 1 e versículo 2, a questão da corrida. Você correr. Lógico que é uma linguagem comum para aquela época também. Por quê? Era o contexto que era muito comum os atletas gregos, né? As Olimpíadas aproximadamente começam na Grécia naquela época. Era muito comum entre os gregos a questão de competições esportivas, algumas, né? Principalmente aquelas envolvidas que têm a ver com corrida, atualmente seria atletismo, eram muito comuns naquela época. Então é citado aqui a questão de corrida. Então a sua caminhada da vida como cristão é comparada a uma corrida. Você tem que correr. Qual é o objetivo? Você vai parar de correr quando, né? Acho que quando você estiver na vida eterna, né? Mas nesse mundo estamos numa corrida, numa disputa. O objetivo é você chegar até o final. Necessariamente não estamos aqui para vencer um ao outro, mas para todos vencerem a sua corrida e chegarmos todos ao céu. Essa que é a nossa... O inimigo é o diabo, né? Não são pessoas. Você não está competindo contra pessoas. Você está competindo, você está tentando que o diabo não te atrapalhe de você chegar até o final. Aqui fala de corrida. Aqui eu falei de objetivo de corrida, que é bem interessante isso, né? Que de repente é possível também algumas pessoas terem objetivos errados. Nem todo mundo que está competindo nesse mundo está competindo por motivos certos. E eu entendo que eu e você, se somos cristãos, nós temos objetivos corretos. Nós estamos lutando conforme a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus quer de nossa vida. Nem todo mundo, obviamente, tem objetivos corretos. Tem pessoas que correm muito por coisas que não agradam a Deus. Às vezes até um cristão. Às vezes a pessoa está lutando muito por algo que nem é da vontade de Deus. Ah, mas eu quero. Deus não está te levando para isso, mas eu quero assim mesmo. Então, é possível se lutar e correr por objetivos errados, ou prioridades erradas. Tem coisas que são boas, mas de repente não seriam a sua prioridade. A sua prioridade é fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas de repente você pode até desejar coisas boas, mas que não deveria ser a primeira coisa da sua vida. Então aqui você tem que pensar qual o seu principal objetivo da vida. Você está correndo para quê? Você está seguindo em frente, mas está seguindo em frente para quê? Nem todo mundo que segue em frente está seguindo para algo positivo. Às vezes você pode estar seguindo em frente para um abismo. Uma pessoa pode estar andando num caminho e vai cair no abismo. Isso não quer dizer nada. Você pode estar correndo uma estrada e ir para a direção errada. Então, nem todo o caminho significa que é correto. Os hebreus, né, os judeus daquela época, eles precisavam de uma mensagem disso. Por quê? Era uma época de perseguições, tanto aos hebreus, é um sinônimo, é um dos nomes de judeus, né? Tanto pelo fato de serem judeus, quanto pelo fato de serem cristãos. Era uma época de perseguição. Os cristãos daquela época eram perseguidos pelo Império Romano. E os judeus também. Até nós estudamos sobre isso na última aula da escola dominical, domingo passado, né? Até aproveito, né? Importante, após o culto nós temos a IBD, né? Domingo passado nós estudamos inclusive sobre Hebreus, né? Eu dei aula para os adultos 2 sobre esse livro, né? E uma das coisas que nós observamos que era uma época de perseguição. Então o autor de Hebreus, que a gente não sabe exatamente quem era, né? Uns podem dizer que foi Paulo, mas não é uma certeza, né? Porque a forma que é escrito Hebreus é bem diferente das outras cartas de Paulo. A gente não sabe exatamente quem é o autor. Mas ele precisava animar aqueles cristãos, os judeus, a permanecerem firmes, pois era uma época de perseguição. Tanto o fato de ser cristão, quanto o fato de ser judeu. Poucos anos depois que foi escrita essa carta aos Hebreus, para você ter uma ideia, Jerusalém foi destruída.
Olha só, era um contexto de perseguição. Dizem que Hebreus foi escrito mais ou menos para o ano 65 depois de Cristo. E no ano 70, Jerusalém foi destruída e os judeus ficaram dispersos. Os judeus ficaram dispersos. Dessa época, poucos anos depois que escreveu esse livro, até o século XX, para você ter uma ideia. Do ano 70 até 1948, quase 2000 anos, mais de 1900 anos. Os judeus ficaram dispersos, os judeus não tinham Jerusalém como sua capital. E até hoje tem muitas brigas lá. Então, eles precisavam de ânimo. Eles passavam por dificuldades. E os cristãos também. Então, era uma época difícil. Aí o apóstolo Paulo começa a usar da questão de corrida, né? Olha, você tem... falando de falar grande número de testemunhas, eu tenho muitas pessoas observando vocês, e vocês têm que ter perseverança na corrida que é proposta. Ou seja, vocês têm dificuldades, mas vocês têm que ser perseverantes. Não desistirem, não pararem. De repente, muitos aqui poderiam ficar desanimados pelo fato de serem cristãos, inclusive. Não? De repente, se eu for só judeu, a minha perseguição vai diminuir. De repente, eu vou desistir da fé. Havia um contexto, aqui em Hebreus, que eles poderiam desistir da fé. De repente, era um contexto de muitas perseguições. Hoje existem alguns lugares do mundo que os cristãos são bem perseguidos. Né? Não é o caso do Brasil, que legalmente a gente pode ter pressão, mas a gente tem liberdades legais. Mas tem muitos países do mundo que as pessoas são perseguidas mesmo. Era o caso dos hebreus. Eles precisavam de ânimo para seguir em frente com Jesus. De repente, o nosso contexto pode não ser necessariamente que você é proibido de ser cristão, mas todos nós temos dificuldades. Então, aqui a palavra para nós é para nós não desanimarmos. Até porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente não pode esperar que o mundo não traga dificuldades para nós. As pessoas, no geral, não seguem a Deus. O mundo, em geral, está distante de Deus. Então, é o natural ser difícil ser cristão verdadeiro. Mas aqui a gente vê, então, que a ilustração se refere a uma corrida, a uma disputa. Então, para a gente seguir em frente na corrida, ir até o final, né? Interessante, corrida, não sou atleta, mas a gente observa a corrida. O objetivo é se ir até o final. Tem corridas que são de velocidade, né, 100 metros, e tem aquelas que são de resistência, né, por exemplo, a São Silvestre. Né? Eu tenho parentes, por exemplo, que correm a São Silvestre. Né? O primo da Eliane, por exemplo, corre todo ano. Então, mas ele se prepara o ano inteiro para isso. É uma corrida de São Silvestre, se não me engano, é 15 quilômetros, mas a maratona em si é 42 quilômetros. Então, precisa de preparo e precisa de resistência para chegar até o final. Não é uma corrida fácil. Então, você tem que seguir em frente, apesar da dificuldade de estar preparado. 3 lições que a gente aprende sobre esse texto, sobre a questão de seguir em frente. O que nós precisamos para seguir em frente, no exemplo de um corredor? Primeiro, livre-se daquilo que te atrapalha. Tem coisas que podem atrapalhar a corrida. Aqui até diz no versículo 1, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tem que se livrar. Ou seja, o corredor, naquela época e hoje, ele tem que estar, vamos dizer, no sentido físico, inclusive com as melhores condições para correr. Com a roupa ideal, não carregando um peso. Você imagina, se alguém conseguiria correr uma corrida com uma mochila nas costas, né? De repente você está com pressa, você anda no seu dia a dia, às vezes você anda com mochila, né? Às vezes eu ando com mochila também, depende do local que eu vou, mas não, obviamente, para praticar um esporte. Teria como você ver alguém numa maratona, ou numa corrida com um peso nas costas. Aquilo atrapalharia aquele corredor. Até quando você vai praticar qualquer esporte, você tem que se livrar de qualquer coisa que te atrapalhe. Você não pode carregar um peso. Por exemplo, eu não posso jogar futebol de sábado com os meninos com a roupa que eu estou agora. Né? Tem como eu jogar de sapato social, esse tipo de calça. Né? Tem pessoa que até acha, nossa, pastor, com um uniforme de time de futebol. É lógico, eu vou jogar futebol de que forma? Né? Eu venho com uma camisa de time de futebol, óbvio. Né? Que forma que eu viria? Né? E com um uniforme de quem vai jogar futebol. Mas é um exemplo simples, mas você, um atleta não pode ter nenhum peso, nada que atrapalhe ele. Ele tem que se livrar de qualquer obstáculo físico, qualquer coisa que ele tivesse que carregar e que atrapalhasse a corrida, atrapalhasse a competição. É isso que o apóstolo Paulo fala. Então nós temos que livrar tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E a principal coisa que atrapalha a nossa vida como cristão é o pecado. Interessante isso. Tem várias coisas que podem nos atrapalhar, que nós temos que nos livrar. No geral, alguns maus hábitos podem nos atrapalhar no nosso dia a dia.
maus costumes que você tem, às vezes relacionamentos errados atrapalham a nossa vida como cristão. Você tem uma caminhada, alguém que você tem relacionamento errado está te levando para um lado distante. Mas, no geral, o principal é o pecado. O que atrapalha o cristão de você caminhar é a sua vida de pecado. É quando a gente não confessa os nossos pecados. Por isso que lá em 1 João 9 diz, nós temos que confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que fazer essa oração. E, espiritualmente, o que mais atrapalha a igreja, o crente, pode ter algumas coisas atrapalham. De repente você tem um mau hábito, falta de planejamento. Mas o principal é um problema psicológico, mas o principal é o pecado. O principal problema espiritual que nós temos, a gente não pode também colocar atalhos. Deve ser problema psicológico, deve ser problema físico. Às vezes pode ser, mas o principal é o pecado. O cristão não podemos andar no dia a dia carregando pecado. Sendo um mentiroso costumaz, sendo uma pessoa maledicente, que tem esse costume, e assim por diante. Vários hábitos ruins que nós podemos ter que atrapalham. Sendo uma pessoa com ira, uma pessoa com inveja. São essas coisas que atrapalham a nossa vida espiritual. Às vezes você pode orar, você pode se esforçar, mas você tem que cuidar primeiramente da sua vida espiritual. É isso que atrapalha. Você quer fazer a obra de Deus, você quer ser usado por Deus, mas o pecado é aquele peso, que atrapalha a sua comunhão com Deus, atrapalha o seu testemunho. Às vezes as pessoas não acreditam em você por causa do nosso pecado. Às vezes nossa comunhão com Deus não está total, que a gente insiste em continuar em certos pecados. O pecado atrapalha o nosso crescimento espiritual. Você pode orar, você pode ler a Bíblia, mas se você não se arrepende dos seus pecados, é sempre aquele peso, é sempre aquele impedimento, é aquilo que te enfraquece espiritualmente, né? Tem até um livro evangélico que ele usa como nome um referencial de algo que não é evangélico. Tem um livro evangélico que chama Kryptonita, né? Kryptonita, alguém lembra, quem já assistiu o filme, desenho, aquele objeto lá que deixa o super-homem fraco, né? Vulnerável, né? Quem vê filme, vê o desenho, conhece. Eu conheço um livro evangélico que tem esse nome. Ele cita aqui, o que enfraquece a kryptonita do cristão é o pecado. Por mais que você tenha potencial, por mais que você tenha sabedoria, por mais que você seja ágil, por mais que você tenha experiência, mas o pecado está sempre enfraquecendo. É sempre o que te deixa vulnerável, a gente nunca vai para frente. Então a primeira coisa que nós temos que nos livrar é do pecado, livre do peso, né? Daquilo que atrapalha a sua vida espiritual. Então não tem como você ficar correndo com esse peso espiritual. Olha, mas eu estou orando, estou me esforçando, não dá resultado. Então, primeira coisa, observe a sua vida. O que eu preciso tirar de peso da minha vida? Será que tem algum pecado não confessado? Será que de repente são maus hábitos que eu tenho durante os anos? Será que eu tenho muito relacionamento com pessoas erradas? Será que eu vou em lugares errados? Então pense nisso. O que está atrapalhando? Livre-se daquilo que atrapalha. Tire todo o peso para você correr. Então, primeira coisa, livre-se daquilo que te atrapalha. Segundo, mantenha o seu foco em Jesus. Mantenha o seu foco. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Além de você não ter impedimentos, você tem que ter o foco. O foco correto é Jesus. Jesus, antes de tudo, é o nosso exemplo. E aqui fala, tendo os olhos fitos, ou seja, olhe para Jesus. Para você seguir em frente, você tem que ter como objetivo Jesus. Um corredor ele não pode ter vários objetivos, né? Ele tem que olhar para, vamos dizer, ele tem que andar nas ruas corretas. Por exemplo, quem corre a São Silvestre, ele tem que ter o foco correto e andar nas ruas corretas. Tem até aqueles guardas, né? Aqueles de moto que ficam, e aquelas corridas para ninguém entrar numa rua errada. Você tem que estar sempre na direção correta. Você entrou numa rua errada, né? Se você entrar na reta errada, você pode perder a corrida. Então é bem direcionado, você não pode perder o foco. Eu quero vencer e tenho que continuar na direção correta. Você tem que ter um objetivo correto. Não tem como você ter várias direções. Eu vou vencer a corrida, tanto faz se eu entrar nessa rua como entrar naquela. É uma só. Você tem que saber qual é o caminho. E espiritualmente é Jesus. O seu foco é Jesus. Tudo que você faz, tudo que você pensa e tudo que você confia tem que ser Jesus. É lógico, algumas pessoas podem te ajudar, mas as pessoas não são foco. As pessoas podem te ajudar a você andar com Jesus, mas nenhuma pessoa pode ser o seu foco. Eu sou crente porque eu gosto das pessoas tais, ou porque eu gosto da igreja tal. A igreja é um meio, não é o fim.
é um meio para você chegar a Jesus. Então, nosso foco tem que ser Jesus. Até porque Jesus é o único exemplo, Jesus é o único que é perfeito. Jesus é aquele que teve foco, que aqui diz, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Por que Jesus suportou a cruz? Porque ele sabia para onde ele estava indo, a alegria que lhe fora proposta. Jesus suportou o sofrimento porque ele sabia qual era o objetivo que Deus tinha para ele. Não foi fácil para Jesus. Todo sofrimento, calúnia, ele ser traído por Judas, ele ir para a cruz, acusado injustamente, sofrendo insultos, ele tinha toda a angústia, toda a dor emocional, dor física, mas ele tinha o foco, ele sabia para quê. Por isso que aqui diz, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele passou uma vergonha, passou uma humilhação na cruz, ele foi morto. E diz que depois ele assentou-se à direita do trono de Deus. Ele tinha um foco, ele sabia, eu vou sofrer tudo isso, mas depois eu vou assentar-se à direita do trono de Deus, e eu vou salvar milhões de pessoas. Jesus sabia, o foco de Jesus inclusive era nós, ele sabia, eu vou sofrer bastante, que um dia, lá no século 21, eu vou salvar o Ricardo, ou você, pense, coloque você. Jesus é o exemplo de quem tinha foco. Então nós temos que olhar para Jesus, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é que nos motiva, Jesus é que nos dá direção. Faça as coisas pensando, antes de tudo, em Jesus. Sirva a Deus pensando em Jesus. Obedeça os mandamentos pensando em Jesus. Jesus, ele enfrentou todas as dificuldades. Aí vai dizendo nos versículos seguintes, né? Pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Se você olhar para Jesus, é o segredo de você não se desanimar. Aqui diz, se vocês olharem para Jesus, vocês não vão nem se cansar, nem se desanimar. Se cansar, você cansa, mas recupera as forças e o cansaço vai embora. E você não desanima. Então, Jesus é o exemplo. Nós temos que ter o foco. Às vezes, um atleta tem que ter o foco. Ele sabe, olha, importante, eu quero ganhar aquela competição. Olha que o apóstolo Paulo, em outros textos, ele fala, né? As pessoas brigam bastante, por exemplo, numa competição esportiva, para alcançar algo que é perecível, né? Algo que passa, né? Imagine então você lutar para algo que é eterno, que é estar na vontade de Deus, os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então mantenha o seu foco em Jesus, naquilo que Ele pediu para você fazer. E Jesus é o grande exemplo, então siga Jesus. Terceiro, além de nós livrarmos daquilo que nos atrapalha, manter o foco, nós temos que submeter-se à disciplina de Deus. Versículo 7, aí de Hebreus 12. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Aí o versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos? Aqui fala sobre disciplina, né? Disciplina de pai para filho. Também existe a disciplina do atleta, né? Tem em todos os níveis, né? Um atleta profissional tem que ser disciplinado. Ele tem, lógico que a gente não é profissional, você brinca, mais um profissional mesmo. Às vezes eu observo, né? Não sou especialista nisso, mas você observa, tem horários de treino, tem alimentação específica, não come qualquer tipo de coisa, tem certas regras. Hoje em dia, os atletas profissionais, em um outro nível, eles têm profissionais que dizem, coma isso, esse é o tipo de exercício, isso que você pode fazer, isso que você não pode. Existe uma disciplina rigorosa, se quiser ser um atleta profissional. Não pode fazer qualquer tipo de coisa, ter qualquer tipo de comportamento. Os que têm, acabam não rendendo aquilo que podem. Faça qualquer tipo de coisa, não tem horário, não consegue ser um atleta profissional. Nós temos que ter certas disciplinas, né? Você não é um atleta profissional até, e disciplina às vezes não é algo muito agradável, né? Ficar treinando muito, se submeter a certas coisas, né? Às vezes eu vejo exemplos quando a gente tem futebol aqui. Todo mundo gosta de jogar futebol, gosta de certas disciplinas, ninguém gosta. Em vez de fazer certos exercícios, ficar se aquecendo, né? Dar umas voltas na quadra. Tem os meninos que não gostam muito, né? Já observamos algumas vezes, tem alguns que, na hora de você dar voltas na quadra, fazer exercício, eu estou cansado, não cansado. Fica lá, não estou julgando, mas tem uns que são assim mesmo.
A hora que começa o jogo, parece que todo mundo fica bom. Interessante, né? Fica todo mundo ótimo. Aquele que estava com dor na perna, tô bem já. Ah, você está com dor? Não, tu passou a dor. Porque a pessoa quer divertir, mas precisa de disciplina. Estou falando de criança, mas nós, como seres humanos, às vezes também somos assim, não queremos passar pelas disciplinas. Por exemplo, espiritualmente, todo mundo quer ser abençoado, mas às vezes a gente não quer orar muito, né? A gente ora, principalmente com a emergência, mas às vezes você quer ser abençoado, mas você não quer ter uma disciplina de orar muito, de jejuar, né? O pastor Rodrigo falou de novo nos avisos da semana de oração e jejum, né? Todo mundo quer ser abençoado, agora orar e jejuar o negócio já complica um pouco. Não, você tem que jejuar também, tem que orar bastante, né? Abençoado todo mundo quer. Ler a Bíblia, por exemplo, né? Todo mundo quer a direção de Deus. Agora gastar tempo estudando a palavra de Deus, nem sempre nós estamos dispostos, né? Olha, eu quero a direção de Deus, agora tem que ficar tem que ficar na EBD, aí eu tenho que ler a Bíblia durante a semana em casa. Pronto, aí já disciplinas não são coisas agradáveis, né? E aqui também fala sobre disciplinas de pais para filhos, né? Aqui ele diz assim, que até um pai humano, a gente submete, quanto mais a Deus, no versículo 11, né? Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai. Aqui até fala que dificuldades tem a ver com disciplinas, né? Deus vai te ensinando certas coisas, ensinando você a ser obediente. Então nós também, para seguirmos em frente, também temos que ter disciplinas, submeter-se à disciplina de Deus, que significa que Deus, às vezes, corrige aquilo que nós estamos fazendo de errado, corrige a nossa direção. Olha, Ricardo, você quer ser abençoado, mas você tem que ir por essa direção. Você tem que obedecer mais a Deus. Você tem que se dedicar mais a crescer espiritualmente. São disciplinas. É a forma de você seguir em frente, é também se submeter à disciplina, assim como um atleta. Um atleta aqui, eu peguei aqui os objetivos. É um atleta profissional, como também um cristão. Livre-se daquilo que te atrapalha, mantenha o foco e se submeta à disciplina. Então, para nós concluirmos, Deus, então, Ele quer que você siga em frente. Deus, Ele quer que você seja, que eu e você sejamos vencedores. Ele quer que nós cheguemos aos propósitos. Ele não quer que ninguém desanime. Pois uma das grandes questões, se a gente não segue essas regras aqui, é desanimar e parar, não ir até o final. Você tem que ir até o final, você tem que dar o máximo, né? Eu gosto aqui de alguns professores que a gente tem aqui no futebol, aqui do projeto, né? Que eles têm muito essa ênfase, né? Quando vê comigo, todo mundo fala, você está com má vontade, vamos jogar com má vontade. Parece uma coisa pequena, mas ele fala assim, está jogando futebol, vamos jogar com vontade, vamos dar o máximo. Ou seja, se disciplina, você não quer vencer, então dê o máximo. Isso é um exemplo pequeno, futebol, uma brincadeira, pode ser também. Mas na vida tem que ser a mesma coisa, né? Dê o seu máximo, se esforce, tenha foco. Às vezes a gente pega no pé, você está distraído, por isso que você tomou aquele gol. São coisas pequenas, mas isso se aplica à nossa vida espiritual, inclusive. Nós temos que ter. Então, concluindo. Renuncie àquilo que impede a sua corrida. Tire. O que está impedindo eu de correr? Pense nisso. O que está impedindo? Tire da sua vida. Peça perdão a Deus se algo está impedindo você de seguir em frente, de ser abençoado. Segundo, sempre mantenha o seu foco. Não esqueça disso. Meu foco é Jesus. Eu faço, eu estou desanimada, mas eu estou fazendo para Jesus. Eu estou fraco, mas Jesus vai me ajudar. Meu objetivo é fazer para Jesus, é viver para Jesus. E terceiro, aceite a disciplina de Deus. Se Deus te corrigir, não seja rebelde. Pense assim, Deus, Ele quer o melhor para mim. Aí a gente vai no versículo 12, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Então Deus, Ele quer nos fortalecer. Se nós tivermos essa visão, fizermos as coisas corretas, nós teremos mais forças para vencer as lutas da vida. Deus, Ele quer que você, e eu e você, prossigamos. Não desista, não olhe para trás, não fique parado. De repente, o seu desânimo de hoje pode significar que você não vai ser abençoado naquilo que Deus tem para você. Significa que você vai ficar pelo caminho. De repente, no futuro, você vai ver alguém que chegou lá e você não chegou. A Bíblia já diz que você não deve olhar para trás. Mas também diz que você não deve ficar parado. Nem olhar para trás, nem ficar parado. Você tem que seguir em frente. Tem pessoas que necessariamente não estão olhando para trás, mas também não estão indo para frente. A pessoa está na mesma, né? Então, é isso que dá. Então, não é para ficar olhando para trás, mas também não é para ficar parado. Então, siga em frente, que Deus tem várias coisas. Aqui é bem claro, esse texto diz, né? Nós temos que correr com perseverança, nós temos que, os olhos fitos, você tem que ir para a frente. Então, essa palavra que Jesus tem para nós essa noite, essa manhã, siga em frente, não desista. Deus tem mais coisas para você. Eu creio que Deus só não vai ter mais coisas para mim nesse mundo o dia que eu deixar esse mundo.
Essa que é a verdade. Enquanto eu estou vivo, Deus tem mais coisas. Se você está aqui, porque Deus tem mais coisas para você. Você não pode falar, não tem mais nada. Não tem mais nada. Se você não está nesse mundo, se você está aqui, é porque os planos de Deus para a sua vida não acabaram aqui, não acabaram ainda. O dia que Deus não tiver, não tenho mais nenhum plano para o Ricardo nesse mundo. Será o dia ou que Jesus voltou, ou que eu já fui para o céu. Mas enquanto estivermos aqui, Deus tem sempre coisas novas para nós. Sempre coisas em frente. Então siga em frente. Não desista. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa mensagem. Que Deus realmente, se alguém está desanimado essa manhã, que Deus te anime o seu coração a prosseguir, a lutar, apesar das dificuldades. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado por essa manhã abençoada. Nós estamos em comunhão, primeiramente com o Senhor, mas também uns com os outros, como igreja, Deus. Todos aqui são especiais para o Senhor, Deus. Eu peço que o Senhor faça que nada venha nos desanimar, nada venha fazer que nós venhamos a parar, mas que possamos seguir em frente, Deus. Se até um atleta profissional, pessoas que buscam coisas desse mundo, seguem em frente, quanto mais nós que temos os melhores objetivos, que temos o melhor propósito da vida, que é seguir a Jesus, que é fazer a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Eu peço em nome de Jesus que ninguém fique desanimado por qualquer questão familiar, qualquer questão pessoal, de saúde, financeira, de qualquer propósito da vida. O Senhor conhece o que cada um aqui precisa, o Senhor sabe o que cada um tem no seu coração, o Senhor sabe, de repente, se alguém está desanimado, se alguém precisa de um ânimo para prosseguir, e naquilo que precisa prosseguir, o Senhor tem objetivos também individuais para cada um aqui, como também objetivos gerais para a nossa igreja. Eu peço que o Senhor nos ajude a seguir em frente com perseverança, que nada venha nos atrapalhar, mas que possamos estar com os olhos fixos em Jesus, crendo que é o Senhor que nos leva, Deus, o Senhor que está nos ajudando, e o Senhor tem coisas novas para nós, Deus, tanto individualmente quanto coletivamente. Por isso nós entregamos a nossa vida, nosso ministério, tudo aquilo que está em nosso coração, na Tua presença, e cremos que o Senhor está cuidando, e que o Senhor vai nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para os céus. Agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E agora temos EBD, bom? Deus te abençoe. Tenha um bom domingo.